Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 8 de maio de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta segunda-feira, reiniciando a nossa semana de devocionais, ainda vamos ficar aqui um tempo pelo Novo Testamento. Nessa semana vamos de 1ª e 2ª Tessalonicenses e também de 1 Timóteo. Só para ajudar você a situar, hoje e amanhã vamos em 1 Tessalonicenses, 4ª, 2ª Tessalonicenses, 5ª e 6ª, 1 Timóteo, primeira parte, depois segunda parte. Bom, 1 Tessalonicenses, capítulo 1 até o capítulo 3. O tema do devocional é insistimos em orar. E eu coloquei em aspas porque essa é uma expressão usada pelo apóstolo Paulo no próprio texto. Mas hoje eu vou fazer um pouco o contrário, eu quero ir lendo o texto enquanto a gente vai fazendo o devocional. Só para introduzir o assunto aqui, para a gente contextualizar, Paulo ele ficou muito pouco tempo nesta igreja por causa dos compromissos ministeriais e também, principalmente, claro, por uma severa perseguição, ele precisou deixar muito cedo essa igreja. Porém, os primeiros relatórios que ele recebe dessa igreja são relatórios muito positivos e isso alegra o coração do apóstolo. Ainda assim, ele precisa fortalecer aqueles irmãos em alguns detalhes ali da fé, mas o principal aqui que fica destacado é que o coração pastoral de Paulo em relação a essa igreja, o coração fraterno de Paulo em relação a essa igreja, a forma como Paulo trata essa igreja, como essa igreja trata Paulo, escancara também a forma como vivemos igreja nos nossos dias. Então, quando contrastamos a maneira como Paulo e os irmãos ali daquela igreja viviam a sua vida cristã e a maneira como nós vivemos a nossa vida cristã, especialmente no assunto relacionado à igreja, ao povo de Deus, fica evidente que ainda estamos engateando neste assunto. Por exemplo, Paulo, ele começa aqui o nosso texto de hoje, nós vamos ler do versículo 10 até o 13 do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Paulo, ele intercede pelos irmãos, mas não só intercede, Paulo também deseja vê-los. Olha aí, 1 Tessalonicenses 3, 10 até o versículo de número 11. 2 versículos. Noite e dia insistimos em orar. Tema do devocional, insistimos em orar. Então, o apóstolo Paulo fala, noite e dia insistimos em orar, para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vocês. Olha só a oração de Paulo. Primeiro, a oração de Paulo era insistente. Segundo, ele desejava ir vê-los pessoalmente. E ele disse mais, ele orava para que Satanás não impedisse ele de ver os seus irmãos. E isso contrasta e em muito com alguns irmãos, com a atitude de alguns irmãos atuais. Alguns poucos irmãos, eles não oram e principalmente não desejam estar com seus irmãos em Cristo. Eles não oram pelas suas igrejas e não querem estar. Fazem até uma força para não estar com seus irmãos. A atitude de Paulo fala tanto ao nosso coração, porque ele fala o seguinte, eu não só oro por vocês, mas eu desejo ver vocês pessoalmente. E mais, eu oro para que Deus tire do meu caminho todo impedimento de Satanás. A pastora Flávia gosta sempre de falar uma frase, ela fala uma frase com frequência que sempre me chama a atenção e ela lembra disso dos puritanos, Ela diz que os puritanos, eles não só reservavam o dia do Senhor, eles não só tinham o domingo como o dia do Senhor, o 4º mandamento, dia para descansar e estar com o povo de Deus, mas ela lembra, e ela fala essa frase, que eles também se preparavam para isso,
Então, o sábado era o dia da preparação para o domingo estar com o povo de Deus. E isso era absolutamente rico. E parece-me que os puritanos tiraram esse desejo aqui desse texto de Paulo. Não só esse, mas outros também. Mas isso é muito lindo. Ver o coração de Paulo. Olha, eu oro por vocês, mas eu quero estar junto com vocês. Eu quero estar presente aí quando nos reunimos em culto ao Senhor. Eu quero partilhar com vocês parte dos dons que Deus tem me dado. Isso é muito rico, isso é muito lindo. Paulo não só orava, mas desejava estar com os irmãos, e não só orava e desejava estar com os irmãos. Ele pedia ao Senhor para tirar todo obstáculo da vida dele, para que ele pudesse estar ali com os irmãos. Segunda coisa, Paulo deseja que o amor cresça. É isso mesmo, ele quer que o amor cresça. Então uma coisa que ele quer que cresça é o amor. Versículo 12, ele vai dizer isso. 1 Tessalonicenses 3,12. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros, para com todos, a exemplo do nosso amor por você. Então Paulo fala, olha, eu desejo que o amor de vocês cresça e transborde. Esse amor que vocês têm uns com os outros e também o amor que eu tenho com vocês. Ele faz ali uma espécie de troca amorosa, né? Muito linda essa relação com Paulo. O que Paulo está falando é que ele deseja que uma dinâmica de amor na igreja cresça. Essa igreja já tem muito amor, né? O versículo mostra isso. Na parte final ele fala assim, o amor que vocês têm uns para com os outros, para com todos, a exemplo do meu amor com vocês. Então, essa igreja já tinha uma dinâmica amorosa muito grande, mas Paulo desejava que essa igreja tivesse ainda mais amor, que essa dinâmica de amor crescesse. Agora, quando a gente fala de amor, existe uma tendência em nós mesmos de confundirmos o amor bíblico com o amor dos dias atuais. O amor dos dias atuais, ele é um amor meio fake, meio falso, assim. É um pseudo-amor, não é um amor verdadeiro. O amor bíblico, ele tem algumas características que não aparecem no amor dos dias atuais. Por exemplo, o amor bíblico é um amor sacrificial. Olha isso. O maior exemplo de amor bíblico é o exemplo de Jesus, que deu-se em sacrifício pelos outros. O amor atual, ele exige o sacrifício do outro em seu favor próprio. Então, no amor atual, eu não me sacrifico pelo irmão. Pelo contrário, eu exijo que o irmão se sacrifique por mim. Eu exijo que o irmão abra mão de tudo que ele tem em favor de mim mesmo. Então, percebe a diferença? No amor bíblico, eu digo, eu me sacrifico por você. No amor atual, ele diz, sacrifique-se por mim. Percebe a diferença? Mas não é só isso. O amor bíblico, ele tem uma característica que falta em muitos casos no amor atual. O amor bíblico, ele disciplina com verdade. Ele fala a verdade em amor, mas principalmente, o amor bíblico não tem medo de disciplinar a pessoa que ama. O amor atual é um amor que diz o seguinte, não, faz o que você quiser, porque afinal de contas você é livre. Mas o amor bíblico é, olha, você está errado. E aqui tem duas dinâmicas, é uma via de mão dupla. Da mesma forma que eu disciplino meu irmão, eu preciso estar aberto para receber a disciplina do meu irmão. Então o amor bíblico, ele tem essa mão dupla. Recebo disciplina e dou disciplina. O amor atual não quer saber dessas coisas. E por último, o amor bíblico, ele é sem interesses. Eu faço não pensando em receber nada, absolutamente nada em troca. O amor atual, ele não tem esse viés. O amor atual é, eu faço porque eu quero receber algo em troca. Por exemplo, os casais, eles são ensinados no amor atual a fazer o seguinte, ame o seu marido, porque se você amar o seu marido ou a sua esposa, né, ame o seu cônjuge, ame o seu consorte. Se você amar aí o seu cônjuge, ele vai te amar de volta. Então, ame para ser amado. Percebe que existe uma troca?
Agora, no amor bíblico, não. Eu amo. Se o outro vai me amar de volta, isso não importa. Isso não tem muito interesse. Então, o amor bíblico que Paulo quer que cresça aqui é um pouco diferente do amor que nós pregamos nos dias atuais. Lamentavelmente. Talvez precisamos falar um pouco mais sobre isso. Mas, Paulo não para aí. Primeiro, ele ora e deseja ver os seus irmãos. Segundo, Paulo deseja uma dinâmica de amor, um amor bíblico. E em terceiro lugar, ele deseja que sejam fortalecidos para santidade. Olha o versículo 13. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Então, Paulo, ele ora e deseja e almeja que os irmãos sejam fortalecidos no coração. Para quê? Fortalecidos para enfrentar as lutas diárias? Talvez sim, isso é importante. Fortalecidos para lidar com as dificuldades que irão aparecer, sabedoria e força para lidar com o dia a dia? Sim, mas a oração de Paulo vai além. Ele fala assim, olha, eu oro para que vocês sejam fortalecidos em obediência, santidade. Olha só, interessante isso. A força que nós precisamos, muitas vezes, não está em força para ganhar mais dinheiro. E óbvio que o dinheiro em si não é o problema. Mas veja a motivação. Paulo está dizendo, eu oro para que vocês sejam fortalecidos em santidade, em obediência. E aí, o que nós sabemos é que nós precisamos de força para obedecer aos mandamentos de Deus. Por quê? Porque os mandamentos de Deus, em muitos casos, vão desafiar, a obediência à vontade de Deus vai desafiar a nossa vontade. E aí precisamos de força para manter uma vida de santidade. Bom, moral da história aí já para a gente caminhar para o fim. Qual é a moral da história que podemos concluir? A qualidade da nossa comunidade, a qualidade da igreja que nós frequentamos e construímos, atesta a qualidade da nossa fé. Se tem um teste para a nossa fé, é a qualidade da nossa igreja. Jesus, ele disse, né? O mundo vai me conhecer ao ver a qualidade da igreja. Ele vai falar isso lá em João capítulo 17. E isso é verdade. O mundo olha para a igreja e deseja enxergar o Senhor Jesus. E nós, os crentes, precisam edificar as igrejas, precisam não edificar igrejas, porque essa é uma tarefa do Senhor, né? Mas precisam juntos trabalhar mesmo para que as igrejas, para que nossas igrejas reflitam a glória de Cristo. Bom, desafio do Léo aí para esta sexta-feira, já para finalizarmos nosso devocional, o que podemos aplicar de tudo isso que nós falamos aí. Eu acho que vale a pena uma reflexão diante disso que foi exposto aqui. Eu acho que podemos refletir na seguinte direção: como está a sua relação com a igreja local? A sua igreja local, você se relaciona com ela como Paulo se relacionava aqui com a igreja de Tessalônica? Ou a sua relação com a igreja local anda meio rompida, assim, meio estranha? O ponto é dizer o seguinte, que essa é uma oportunidade de revermos os nossos conceitos, de revermos as nossas atitudes e sim buscar um conserto, buscar uma nova relação com a nossa igreja local. Participar de fato, envolver-se com os irmãos, estar mais juntos, participar dos problemas, das dificuldades daqueles irmãos que fazem parte da igreja que o Senhor te plantou. O Senhor te colocou ali, então ele tinha um propósito, você precisa participar desta igreja. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. E como eu gosto de fazer toda segunda-feira, gosto de iniciar a semana de devocionais orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Vamos juntos fazer isso? Se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente semana, uma segunda-feira abençoada. Fiquem com Deus.